Informação, desporto, cultura, animação, entretenimento, reportagens. Segunda hora, Bárbara, vamos então apresentar o nosso convidado, Ricardo Pinto. É verdade. Podemos apresentá-lo como historiador. Ele é editor de 2 páginas que nós já seguimos nas redes sociais, no caso no Facebook. Ele vem apresentar-nos os projetos em que está envolvido. Começamos pela Bird Magazine, que é o projeto em que ele está envolvido há mais tempo. Entretanto, depois surgiu a página de Facebook Gondar com Memória. E, entretanto, também vamos falar sobre ela, Amarante e as suas freguesias, que é um grupo que existe na rede social, em que o Ricardo vai, portanto, gerindo as publicações que lá são colocadas, efetivamente para falarmos das freguesias de Amarante e das suas particularidades, e muitas das fotografias que lá estão, é muito curioso ir lá ver, sobretudo as pessoas que participaram em iniciativas antigas, porque muita gente está lá, portanto, retratada, e eu acho que essa é a beleza destas páginas, de irmos encontrar, assim, os nossos familiares ou mais antigos, ou até que já nem estão entre nós, e o Ricardo faz esse belíssimo trabalho de recolha, que não deve ser fácil, e é isso que vamos falar com ele, de conseguir compilar tudo isso nestas 2 páginas. Podem então ir ao Facebook e ver o que é que estamos a falar. Uma das páginas é Gondar com Memória e a outra, refiro, é Amarante e as suas freguesias. Olá, Ricardo. Bom dia, obrigado por ter aceitado o convite. E está cá connosco no nosso estúdio móvel, que também já foi a Gondar, o nosso estúdio móvel. Mais do que uma vez, é verdade. Mais do que uma vez. Olá, muito bom dia. Começo por cumprimentar a Bárbara e o Fernando, aqui da RBB. Muito obrigado pelo convite. Saudar também os nossos ouvintes que nos estão a ouvir através da rádio ou através da internet em todo o mundo. E eu sei que hoje estão a ouvir porque pediram-me o endereço eletrónico para também aqui. Poderem aceder à rádio. Portanto, a partir de qualquer país podem estar a ouvir este programa. E ainda bem. Olha, as redes sociais ou melhor, a modernidade da internet traz-nos essa vantagem. É uma das vantagens, não é? E começo exatamente por aí. Portanto, uma das vantagens da utilização destas páginas no Facebook é a proximidade que nós podemos ter com qualquer parte do mundo, não é? Com os nossos queridos imigrantes que mesmo longe podem estar acompanhar, à distância, não é? de um simples clique. De um simples clique, acompanhar este projeto. Ora, a Bárbara fala-me de facto na Bird Magazine. A Bird Magazine é um projeto online que surge, portanto, em 2010, ainda num projeto universitário, portanto, na criação de uma revista online, que foi ganhando bastante adeptos. Porquê? Porque na altura lembrei-me que seria interessante reunir cronistas das diferentes áreas, da área da saúde, da economia, da política, pronto, e a partir daí debater diferentes temas. Ora, em 2017, cá em Amarante, lançamos o primeiro volume, foi ali na Biblioteca Albano de Sardoeira, que contou com a presença de várias pessoas cá de Amarante, e, entretanto, para compilar ainda mais este trabalho de investigação a nível da história e memória local, que é aquilo que eu neste momento faço, criámos o Grupo Amarante e as suas freguesias. Portanto, neste grupo nós vamos divulgando acontecimentos que vão acontecendo nas mais variadas, nas 26 freguesias do concelho de Amarante, mais propriamente dito, e, de facto, a Bird Magazine tem conseguido alguns resultados positivos. E eu, para ser bastante rápido, vou aqui dar 2 exemplos. Ainda na passada semana, uma neta contacta a Bird a dizer que gostava de ter uma fotografia do avô Faustino, que foi o fundador do restaurante Tranqueira cá em Amarante. Ora, eu lembrei-me de contactar o Coronel Artur Freitas, que mora ali à frente, tem um basto espólio, portanto, sobre Amarante, e coincidência da coincidência, ele conhecia o primo dessa senhora, portanto, o senhor António Gonçalves. Ora, ele disse que lhe entregou a fotografia e que a neta a podia vir cá recolher. Ora, eu lembrei-me que efetivamente seria bom proporcionarmos o encontro de primos, não é? Que este seja um ponto de encontro, mas aqui no Largo de São Gonçalo proporcionarmos de facto, portanto eu contactei a senhora e ela veio receber em mãos a fotografia do avô, portanto, e estiveram ali a conversar e foi bastante pertinente. Ainda na Bird Magazine, referir aqui 2 cronistas que já partiram, a Rita Teixeira do Mar Canaveses, que era professora de inglês e que lhe foi diagnosticada a ela esclerose lateral amiotrófica, ou seja, onde ela esteve aprisionada no próprio corpo. Mas ainda assim ela continuou a escrever até ao último dia.
como através de um programa informático que lhe fazia a leitura do olhar. E em 2018, numa edição do Festival Mimo, ela envia-me uma mensagem a dizer que gostava de conhecer o Rui Veloso, que vinha cá atuar nesse festival. Ora, eu imediatamente, pela Bird, consegui entrar em contato com a organização e desde o primeiro momento a organização disse que sim, que ela estaria na zona VIP e conheceu o Rui Veloso. Portanto, são estas pequenas histórias que fazem a diferença na vida das pessoas e que para nós é tão simples. Basta muitas vezes um simples telefonema. Claro. Não é? Mas também, obviamente, que depois do trabalho que tem, primeiro, portanto, a Bird Magazine já faz 10 anos. Sim. Portanto, já tem uma, não é, já está consolidada. E esse trabalho depois também chega ao ponto que nos falou agora, não é? As pessoas contactam, já têm essa referência, contactam o Ricardo porque criam uma imagem do avô, não é? Isso também é um trabalho que agora, não é? Sim. Está a dar esses frutos. Sim, felizmente está a dar esses frutos. E depois também há aqui uma interligação, obviamente, com o Gondar com Memória, porque o editor é o mesmo, portanto, e tem de haver aqui uma ligação. Não é? Gondar com Memória é a página depois de Amarante e as suas freguesias. Sim. Surge então a freguesia onde é habitante. Onde eu e onde resido. nasceu. Ora, eu resido em Gondar, achei, não é? Portanto, que deveria trabalhar a cultura e a identidade local, até porque em 2019 oferecem-me este livro que eu tenho aqui, que se chama, aliás, Igreja de Gondar, um centenário para a história. E a analisar alguns aspectos socioeconómicos, verifiquei que não era bem assim aquilo que ali vinha dito. E falei com alguns conterrâneos e chegámos à conclusão que de facto não era assim. Então lembrei-me, por que não falar com os protagonistas, não é? Portanto, nada melhor de confrontar os protagonistas. E a partir daí começou a surgir, portanto, fotografias, e eu devo confessar que é a partir de março de 2020, com a pandemia, em que as pessoas são literalmente obrigadas a ficar em casa e a ter mais tempo para ir aos seus baús, às suas recordações, não é? E começaram a enviar-me fotografias, ou então dizer-me, Ricardo, se em casa eu tenho aqui muitas fotografias, digitaliza, portanto, já são fotografias com 20, 30 anos, precisavam de luz, obviamente, de ser tratadas, e depois, a partir daí, eu devo dizer que neste momento eu tenho um arquivo com milhares, não são centenas, são milhares de fotografias, que depois vamos publicando e analisando de acordo com a época. Por exemplo, nesta semana estamos a analisar as edições do Carnaval em Gondar, que faz 32 anos este ano. Portanto, o Carnaval de Gondar nasceu a 3 de março de 1992, inicialmente apenas com a Escola de Chedas e o Jardim de Infância, e no ano seguinte já temos as 3 escolas. Portanto, nós tínhamos 3 escolas de Ovelhinha, Vila Seca e Chedas. Portanto, e só para vos dar um exemplo de como nós vamos trabalhando os temas. Mas, de facto, eu devo dizer aqui que o povo de Gondar é bastante bairrista, tem orgulho nas suas tradições, nas suas memórias locais, não é? E isso é fundamental para que possamos, no fundo, divulgar Ricardo, o nosso trabalho. Conhece bem o povo gondarense? É que nós dizemos que das freguesias do Concelho de Amarante, hoje 26, mas fisicamente são 40 freguesias, Sim. sempre foi uma freguesia que se distinguiu. É um povo específico. Não sei se é aquele povo que se encontra bem consigo mesmo. Tem os dois extremos. É um povo, é uma população que, digamos que tem uma massa crítica muito grande. Nada está bem, tudo está mal. Sim. Há muita gente a criticar, mas pouca gente a fazer. Não sei se tem essa ideia. É assim, eu acho que durante muitos anos, eu falo por causa própria, nós tivemos ali em Gondar bastantes atividades culturais. Aliás, nós temos um museu rural. Portanto, nem todas as freguesias têm esse museu. Portanto, naquele museu nós podemos encontrar os mais diversos ofícios, da tecelagem, a aularia. Gondar, o centro do barro negro, não é? Que nós devemos aqui realçar atualmente com o César Teixeira, mas durante muitos anos tivemos ali várias rodas em funcionamento, porque também era o modo de subsistência dos nossos oleiros. De qualquer das formas, eu agora, destacando se calhar aqui 2 entrevistas que fiz
já para o Gondar com Memória, eu não posso deixar de referir aqui o primeiro presidente de junta eleito no pós-25 de Abril, o Sr. Joaquim de Magalhães Antunes, que abriu literalmente caminhos em Gondar. Claro, com a Câmara na altura, foi possível. E eu gostava, não entrando aqui em particularidades históricas, dizer-vos, por exemplo, que o mosteiro de Gondar, que nós conhecemos como a Igreja Velha, já foi um galinheiro. E agora perguntam-me como é que um mosteiro que faz parte da Rota do Românico, integrada nos monumentos nacionais, já foi um galinheiro. Foi um galinheiro porquê? Porque em 1922 estão-se ali umas quesílias entre o Estado e a Igreja. Ora, e o Estado desapropria alguns monumentos, entre os quais esse convento monástico. Ora, o que é que acontece? Foi feito um leilão, portanto em esta pública, pelas finanças, e foi adquirido por um particular, pelo Sr. Domingos Carvalho, em 1922. O que é que acontece? Aquilo já estava a degradar-se e as paredes começam a cair, literalmente, não é? E até as galinhas andavam lá à solta no meio daquele celvado, não é? Punham lá ao menos ovos, tinha essa utilidade. Ora, o Sr. Joaquim de Magalhães Antunes, sendo eleito primeiro presidente de junta, decide escrever aos monumentos nacionais e explicar-lhe a situação. O que é que lhe é dito? É dito que, sendo de um particular, nada podem fazer, a não ser que a Câmara ou a junta o adquirisse. Certo. A junta não tendo dinheiro, portanto, ele falou com o presidente da Câmara de então, com o Dr. Amadeu Cerqueira da Silva, e foi deliberada a compra do mesmo, que foi efetivamente feita já no tempo do Dr. Macedo Teixeira. Ora, a partir daí, o mosteiro, não é? Começa a ser reconstruído dezenas de pessoas, não é? Porque faz parte da nossa história e identidade local. Quem é a propriedade de quem? Do Estado? Sim, integra a Rota do Românico, portanto, que está a gerir. Há um zelador, digamos assim, que mora próximo do mosteiro. Os cuidadores do património. Os cuidadores, exatamente, em que até há um dia em que celebram os cuidadores. Não é da Igreja, concretamente, é património do Estado. Cultural do Estado. Mas efetivamente, esta história que o Ricardo nos está a contar, que se calhar muito pouca gente sabe, não é uma das histórias que está na página de Facebook, não é? Vão dar com memória, porque exatamente. Lá está a fotografia, depois vem sempre associada à história. O Ricardo faz toda essa pesquisa, porque obviamente que não sabia com quem é que fala, quem é que vai buscar fotografias, ou depois de surgir esta página, as pessoas começaram a contactá-lo e dizer: eu tenho fotografias, se quiser, ou como é que foi isso? Também, mas neste caso desta história que eu estou a contactar, a falar, portanto, eu fui falar com o protagonista. Portanto, o Ricardo foi falar com as exatamente. Pessoas. Devo confessar também que outra das entrevistas que me marcou foi bastante, aliás, foi a entrevista ao Maestro Mota e Costa. Sim. O Maestro Mota e Costa, que perpetuou já o trabalho do pai, o Sr. Armando Mota e Costa, com a Tuna de Gondar, mas também depois, quando ele me fala no Festival do Tâmega, que acontecia aqui em pleno Rio Tâmega, como é que era possível a logística para que as águas não subissem e inundassem todo o palco. Portanto, podem ver essa mesma entrevista, que é brilhante, onde ele nos fala de grandes nomes do panorama que passaram por aqui, como Rita Ribeiro, Carlos Quintas. Portanto, são histórias, não é? A nossa própria geração não sabe muitas delas, quanto mais as gerações mais novas, não é? Exatamente. Isto não pode ficar esquecido. Ainda há pouco tempo uma pessoa me dizia assim: Ricardo, história não se escreve com E, escreve-se com H, deve ter dado um erro. E eu expliquei-lhe, é que a nossa história local, com H, é constituída por várias histórias com E. Cada pessoa tem as suas histórias. E é isso que o Gondar com Memória se compromete, é recolhê-las. Porque é o somatório dessas histórias que dão origem à nossa história local. Ricardo, eu por acaso ainda não fui ver, mas quantas publicações é que o Ricardo já tem? Muitas. É impossível. Eu por acaso estive a ver as estatísticas, só consigo neste momento ver, portanto, mais ou menos qual é a percentagem de pessoas que temos entre homens, mulheres, as faixas etárias, porque também há as pessoas que vão seguindo a página. Relativamente às fotografias, é impossível porque já se perdeu a E não só de Gondar, não é? Porque lá está, depois as histórias as histórias entrelaçam-se, não é? Porque depois também temos pessoas que fizeram as suas vidas fora de Gondar e acabam por também captar a atenção de outras pessoas. Não sendo a sua atividade principal, não é? O Ricardo gera o seu tempo para depois também conseguir
fazer este trabalho de que gosta, é por prazer tem também de que ser, o faz. porque este trabalho não tem horário definido. Portanto, eu quando vou falar com a senhora que faz 90 anos, por exemplo, não tem aquele horário definido. Portanto, por exemplo, tem que ser ou quando a filha está em casa, ou quando... Portanto, vai conciliar com a sua agenda. Portanto, este trabalho de recolha das histórias que eu falo não tem horário definido. Portanto, eu tento conciliar ali para enquadrar melhor. Nunca houve a oportunidade até agora de passar essas histórias do Facebook para algo mais físico, porque nós, em Amarante, temos vários espaços culturais, por exemplo. Sim. Aliás, este ano até vai inaugurar ali o nosso museu, no Solar de Magalhães, não é? Que será um museu com história, vamos a ver, não é? Ainda não temos data de abertura, mas será um espaço em que falará da história de Amarante. Sim. Nunca surgiu essa oportunidade? Para já não, mas vamos ver o futuro, como se costuma dizer, a Deus Deve ser o tal segredo que há bocadinho o Ricardo não se queria revelar. Não sei. Porque efetivamente... Obviamente que a página de Facebook, se a internet não acabar, ela estará lá, não é? Ainda será sempre. Mas, sim, aquilo que eu sei neste momento e que posso dizer publicamente é que, efetivamente, ali no Solar dos Magalhães funcionará a Casa da Memória. Sim. Ora, o Gondar com Memória, que já falarei de outras freguesias, falando dessa memória, portanto, eu creio que fará sentido algumas das memórias serem lá partilhadas. Nunca houve a oportunidade, por exemplo, de fazer alguma exposição, ou na biblioteca, ou até um espaço público não para já, ainda não, mas acho que provavelmente um dia destes. Portanto, Gondar com Memória foi o que nos levou a convidar o Ricardo, mas depois também temos a página Amarante e as suas exatamente, freguesias. Que é mais abrangente, em que o Ricardo sai da sua freguesia e vai também para as outras freguesias, e esse trabalho, efetivamente, saindo da sua freguesia e indo para outras, ainda é um trabalho mais extensivo. Sim, eu costumo-lhe chamar a partilha inter-freguesias, onde eu vou destacar aqui, por exemplo, o lançamento em maio passado da obra Jazente, a Nossa Terra e as Suas Gentes, portanto, dos autores Flausida e António Monterroso. Mas também participou nesse trabalho, Ricardo? Não, de pesquisa não. Okay. Fomos surpreender quem lançou, os autores, porque nós no Gondar com Memória também temos alguns colaboradores, por exemplo, na área da música, como a Eva Soares, que nos vai surpreendendo, por exemplo, no Dia da Mãe, com uma participação no violino a dedicar a todas as mães, e fomos lá surpreender. Porquê? Porque é muito importante, não é? Também colher informações com quem é um apaixonado pela história local. O professor Monterroso, infelizmente, partiu. Curiosamente, poucos dias depois do lançamento do livro. Mas temos connosco a professora Flausida Monterroso, que tem dado um grande contributo, aqui um agradecimento público, também no grupo Amarante e as suas freguesias, portanto, onde ela foi professora durante muitos anos, portanto, também uma conhecedora da cultura, da memória e identidade local, não é? Também em Jazente, já que falámos em Jazente, recentemente tive a oportunidade, e eu creio poder afirmar com convicção, de entrevistar a professora primária com mais longevidade no concelho de Amarante, a professora Maria Constança Dias, que fez 100 anos no passado dia 15 de novembro e que foi professora primária de Miguel Sousa Tavares durante um ano em Jazente. Portanto, que atualmente está a apresentar a quinta coluna no Jornal Nacional da TVI. Portanto, são estas pequenas curiosidades que certamente muitos destes jovens, não é, não conhecem e que devem ficar registadas, porque de facto uma conversa com uma professora de 100 anos que nos relata faz parte da identidade do nosso concelho, exatamente, não é? Das nossas gentes. Que nos relata crianças que iam descalças para a escola com fome, como é que ela podia fazer para amenizar, não é? Muitas vezes ela própria diz que chegava a casa e chorava porque se sentia impotente. Como é que era ser professora há 40 anos atrás, muito não bem. É? É isso que nós tentamos, de facto, perceber. E, de facto... Mas o Gondar com Memória, para que as pessoas percebam, também não é só o passado. Ou seja, nós traçamos uma fita do tempo. O presente também tem que ser retratado, não é? Exatamente. Nós, para honrarmos o futuro, temos que recordar o passado. E, por exemplo, para vos dar um exemplo concreto, uma das rúbricas que acontece todos os anos e que este ano, no Dia da Mulher, nós agraciamos todos os anos uma mulher. Por exemplo, em 2023 a agraciada foi Isabel Carvalho. Porquê é Isabel Carvalho? Porque está ainda
a trabalhar 30 anos no Jardim de Infância de Gondar, onde cuida de crianças que são filhos de pais que ela também já cuidou. Portanto, é isso que nós queremos. Intergerações. É o encontro intergeracional. Mas depois também temos outras rúbricas para os mais jovens, como já referi a Eva Soares no violino, também a Inês também está no violino, temos o Zé Pedro no trombone, temos a Ana Ribeiro no golfe, a Vânia Teixeira, que também trabalha aqui nesta rádio e que também ainda há pouco tempo fizemos um vídeo com ela, onde ela anunciava, portanto, uma participação no Somos Portugal. Acho que é importante, não é? Portanto, fazer este cruzamento, não é? Porque Gondar, sem dúvida, como o Fernando há bocado dizia, é uma freguesia ímpar no concelho de Amarante. Tem uma cultura riquíssima. Nós temos, por exemplo, ali a aldeia preservada de Ovelhinha, não é? Que ainda conserva, por exemplo, vestígios da segunda invasão francesa. E já agora tenho aqui uma curiosidade, não é? Diga. Que os amarantinos tanto discutem e não sei se chegam a uma conclusão. O célebre trigo de Padronelo, que Gondar insiste que é o trigo de Ovelhinha. Pronto, Que é e de Gondar, então eu vou-vos dizer... nada melhor do que o nosso dizer de hoje. Aquilo que a história contou ao Ricardo. Que a história me contou, porque assim, nós também temos que perceber que muita da história se vai perdendo, lá está, Claro. porque não está Não registada. está registada, E claro. foi o que aconteceu com o pão de Ovelhinha. Eu vou assim chamar, porque o pão de 4 cantos nasce efetivamente em Ovelhinha. Aliás, está lá o moinho onde ele era produzido. O que é que acontece? Com as invasões francesas, Ovelhinha é destruída. Portanto, temos mais de 30 mortos na Ovelhinha. Porquê? Porque dá-se a fuga para a estrada Pombalina, que ligava, portanto, à Régua, e é por aí que os franceses fogem. E o que é que acontece? Nessa altura, as padarias são transferidas para o lugar de Chedas, não é? Portanto, onde continuam a produzir o pão de Ovelhinha. 4 cantos. O que é que acontece? Padronelo, como era um importante elo de ligação, porque nós não tínhamos o A4, nem nada que se lhe pareça, era o ponto que ligava, portanto, a tal estrada Pombalina, Amarante, Real, pronto. E o que acontecia? Muita gente que ia para o Porto pedia, traz-me o pão de Padronelo. Portanto, porque era o local de onde ele era trazido, efetivamente. Então ficou pão de Padronelo. Mas na origem, portanto, embora nós não o possamos comprovar, porque isto é muito importante, cientificamente. Está isso, Ovelhinha, não é? Isso seria importantíssimo, mas infelizmente, como eu disse, portanto, não há qualquer registro, não podemos, daí é curioso que em Gondar há uma padaria e então ele, para não se zangar com as pessoas, colocou pão de Ovelhinha e por baixo pão de Padronelo. Pronto. Mas efetivamente, depois também com o passar do tempo, as padarias começaram a ficar localizadas em Padronelo. Sim. Mas ainda não há registros, como o Ricardo diz, mas ainda continuamos nós a dizer pão de Ovelhinha. Pois. Portanto, ficou sempre ali aquela marca. E aliás, eu até tinha uma senhora que também vendia e que ia para FAF e que em vez de dizer pão de Ovelhinha dizia as ovelhas. Portanto, traz ovelhas. Não é? Que giro. E por isso também, lá está, vai passando de geração em geração, mas de facto essa é uma das disputas que existe. Podemos para digamos que comentar as duas, o pão de 4 cantos, esse será sempre eternamente dos melhores e o melhor. Pão de 4 cantos. Pronto, e quando estiverem em Gondar, tentem dizer pão de Ovelhinha, porque às vezes há pessoas que o tal espírito bairrista que eu falava antigas, inicialmente, não é? Não é pão de Padronelo, é pão de Ovelhinha. Pronto, e as pessoas. Mas há gente de Padronelo também que nem se lhe pode dizer que o pão não é de Padronelo. Pronto. Mas o pão efetivamente é de Padronelo porque é lá fabricado, não é? É como ser o pão de Gondar. Sim. Em Amarante e as suas freguesias, para onde é que anda mais? Olha, em Amarante e as suas freguesias, a última partilha interfreguesia que nós tivemos foi o São Brás de Várzea. Vocês estiveram em Telões? Não, este ano não. Mas já lá estivemos. Parece que, segundo reza a história, com muita pena, ainda ontem me confidencializaram isso, mas nós não podemos estar em todo lado e pronto. Opções de vida, não é? Então neste caso, nós fomos ao São Brás a Várzea. A Várzea. Foi Várzea, lá. Sim, da União de Freguesias. Sim. Há várias localidades que assinalam o São Brás aqui no Concelho de Amarante. Portanto, em Vila Mia também fazem, em Real. Sim.
Nós fomos a Várzea. E registaram um momento. E registámos um momento, está o vídeo na nossa página no Facebook. Gostava também, se me derem a oportunidade, de falar aqui de uma partilha que nós fizemos no Natal, que foi o Partilho de Natal, onde desafiámos as pessoas a enviarmos as fotografias ou da árvore de Natal ou da cidade onde estavam, e lá está o tal encontro com as nossas comunidades imigrantes. E recebemos fotografias da França, da Suíça, do Luxemburgo, da Alemanha. Isso é extremamente enriquecedor. Claro. É enriquecedor quando nós vemos, por exemplo, pessoas que se reencontram, ainda que de modo virtual, com amigos da infância. Não é? Olha, eu lembro-me de ti, andámos os dois na escola, frequentámos através desta página. Por exemplo, o professor Eduardo Costa, com a sua viola amarantina, criou-nos ali um hino para esta rúbrica do Partilho de Natal, ou não fosse também a viola amarantina produzida em terras de Gondar, com o artesão António Teixeira Silva. Portanto, é muito importante. Ou seja, o Gondar com Memória acaba por ser o ponto de encontro entre a comunidade residente e a comunidade imigrante. Sim. Daí nós usarmos a primeira pessoa do plural nós. Ou seja, não é só o Ricardo Pinto que está, enquanto editor de Gondar com Memória, é uma família, porque eu não posso fazer nada se não tiver a ajuda de outras pessoas que me põem em contacto com outras pessoas que acham, não é? Que sabem daquilo, e eu vou ao encontro, não é? Lá está, nem sempre há disponibilidade imediata, portanto temos que agendar, não é? E de facto, quando falava em apoios, aquilo que eu costumo dizer é que muitas vezes só se valoriza o património material, o edificado, e esquecemos-nos do património imaterial, o património dos afetos, que muitas vezes tende a perder-se, se não ficar registado. Por exemplo, esta questão do pão, não é? Se tivesse ficado registada, se calhar não haveria esta disputa. Aqui há tempos, num programa cultural do chamado Não É ou Não É, na RTP, falava-se sobre o apoio à cultura em Portugal, onde no painel de comentadores estava a escritora Lídia Jorge e também o Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, e eles falaram, e passo a citar, a necessidade de um mecenato cultural, de começar a haver um maior envolvimento das empresas locais, não só nas questões sociais, mas também nas questões culturais. Infelizmente, na minha opinião, eu acho que é bastante desfasada, não é? Portanto, se não forem as entidades públicas, como os municípios, não temos qualquer apoio. É uma questão se calhar, de opção, porque realmente o investimento que o Estado faz na cultura é uma ínfima parte, não é? Agora, são opções, se calhar o Estado em si, ou os Estados, se quisermos, investem tantos milhões e milhões e milhões em algo que não vai trazer nada, e se calhar um investimento na cultura seria investimento naquilo que nós somos. Mas também como é que o Ricardo vê o investimento atualmente também na educação? Porque se nós educarmos as nossas gerações mais novas a participarem para já, a inteirarem-se também do que é a cultura no seu próprio concelho. E depois também os miúdos visitarem os museus, visitarem primeiro o património que está edificado. Exato. Para eles depois também ganharem o gosto, não é? E serem gerações futuras mais interessadas culturalmente. Sim, aliás, por acaso, por falar nisso, eu sei que há aqui uma iniciativa no município que se chama o Sabarte. Sim, exato. Onde eles promovem esses encontros, não é? Por exemplo, com uma inscrição, os pais inscrevem os meninos. Sim. Por exemplo, acho que este fim de semana era um ateliê de carnaval, não é? Sim. Nós também temos aqui uma pessoa muito importante que aí nesta semana esteve no programa da Tânia, a nossa tarde, que é o Sr. António Ada, não é? Onde ele foi... Nós em Gondar chamámos-los sassarenitas, eles chamam-lhe sassaricos. Portanto, é engraçado a utilização. Mas ele vai, por exemplo, até aos lares, não é? Mostrar como é que se faziam aqueles pequenos bonecos de lá, não é? Porque não mostrar também nas escolas, a corrida não é? do compadre e da comadre, se calhar se perguntar a uma criança o que é isso, eles não sabem o que é. Não é? Os lançamentos dos poses, não é? São tradições culturais que devem ser preservadas, não é? E como a Bárbara disse, seria muito importante, não é? Nós entrarmos em contato com essas gerações mais novas para lhe mostrar, não é? Muito o que existe além dos telemóveis. Porque tudo faz
falta, e fala-se muito da literacia digital, e tudo bem, Sim. mas há outras coisas que também fazem falta e que depois, se calhar, vão comprometer o nosso futuro em termos culturais, não é? Porque pode haver essa perda, É efetivamente. fácil, se olharmos, por exemplo, que nos livros da escola que não existe nada sobre o 25 de Abril, está tudo dito sobre aquilo que o país faz sobre a história. Por acaso, Portanto, eu nem acho que sabia dessa situação. não, mas é verdade. Ou seja, se perguntares a um aluno, se calhar de 18 anos, o que foi o 25 de Abril, garantidamente Nossa, que ele Bárbara sabe, sabe, dela que não saiba. sabe dizer. Ricardo, Gondar tem uma particularidade, tem o cavalinho, não é? E tem a Feira dos 29, que nós de vez em E quando... agora eu vou gerar aqui outra polémica. É que não sei se algumas pessoas sabem, mas pela divisão topográfica, parte do Cavalinho passou para Padronelo. Agora com a... Mas valia terem agregado as duas freguesias que Isso também acho que não se justificava. Não, mas por acaso ali eu sei, porque estive como delegado municipal nos últimos censos, e metade, não sei como é que eles fizeram aquela divisão, metade da feira é efetivamente terreno do Padronelo. Terreno de Padronelo. Mais uma. Quando nós temos também, aqui há registros de facto fotográficos, estava a referir que era a Feira dos 29, que realizava-se uma vez por ano. A Feira dos 29, que era a Feira dos Burros, e nós de vez em quando brincamos, olha, vais ao Cavalinho dia 29. Até vão trocar de burro, não é? Como se costumava dizer. Mas de facto também foi algo que se perdeu. Já não se realiza. Já não se tem vindo a realizar. E há coisas que não se deviam ter perdido nunca na freguesia de Gondar, mas que infelizmente se têm vindo a perder. Mas isso eu não poderei responder porquê. Ora, Gondar, essa particularidade, até porque se realmente noutro tempo Gondar estava um bocadinho distante, hoje não. Tem uma A4 que tem precisamente uma saída que é em Larim, Gondar, tem um acesso quer para Vila Real, quer para o Porto, portanto, a dois passos. É muito extensa, é uma grande área, das maiores, não é maior, mas creio que a terceira em termos de área da maior, e também muito em termos de habitantes, mas tem essa particularidade, é uma freguesia realmente muito rica, muito diversificada. Sim, muito diversificada. Aliás, se nós analisarmos a topografia de Gondar, nós encontramos quase que duas freguesias. Podemos ali dividir ao meio o Gondar Velho e Gondar Novo. O Gondar Novo. Não existe o Gondar Velho, existe a terminologia. Há pessoas que dizem eu vou a Gondar Velho, que é o mosteiro. Gondar Novo não falam tanto. Mas de facto sim. Portanto, é uma freguesia bastante extensa, e eu devo dizer-vos que, portanto, quando nós tínhamos as 3 escolas, não é? Por falar, por exemplo, no Carnaval, que se vai realizar na próxima terça-feira, nós tínhamos um curso carnavalesco enorme, porque de facto havia lá está aquele bairrismo das escolas em querer mostrar 3 escolas. 3 escolas e o jardim de infância, não é? E por isso mesmo, e depois as associações locais, não é? Temos a União Desportiva e Cultural de Gondar, tínhamos a Tuna de Gondar, que também terminou, ou pelo menos está em stand-by, e por isso o encontro de todas aquelas pessoas dava um grande curso carnavalesco. De facto, Gondar... Hoje, em termos de associações, a União Cultural de Gondar a única que está no ativo? Sim, a União Desportiva e Cultural de Gondar. Creio que também estará a funcionar uma associação de jovens que aproveitaram ali a escola de Ovelhinha para tentar retomar aquela associação de jovens. E pronto, lá está a Tuna. Depois também Gondar, não podemos deixar aqui de referir um importante marco para Gondar, que é a construção do bem-estar. Portanto, sim, o bem-estar, a IPSS, onde também já estivemos precisamente no ano passado, na altura do Dia da Rádio, que ainda há pouco tempo, portanto, abriu um novo espaço anexo ao anterior, mas que terá novas valências e também oportunidade, não é? E, portanto, para Gondar ter estas respostas sociais, eu creio que é muito, muito importante. Ora, esse Gondar com memória, o Ricardo, por exemplo, não gostaria de ver transformá-lo num Amarante com memória? Ser um bocadinho mais abrangente? Já tem Amarante e as suas freguesias. Exatamente. Amarante e as suas freguesias. E por acaso esse é um hashtag que nós colocamos no Amarante e as suas freguesias, que é o Amarante com memória, não é? Portanto, porquê? Já está a dar os primeiros passos, não é? Mas lá está, não dá tempo para tudo, e depois todos esses projetos, eu reitero, são pro bono.
não é? E, claro. portanto, é muito difícil. Falta a melhor parte. A melhor parte que é realmente o investimento. Mas é verdade, em termos culturais, quando falamos do Estado em si, até os próprios municípios, que realmente o investimento é quase que irrisório, é um bocadinho a cultura da popularidade, ou seja, não dá votos, não é? Pois. Mas eu creio que Amarante é uma cidade, para além do turismo, uma cidade cultural. Sim, eu acho que Amarante sempre foi vista como uma cidade de cultura. Até nós temos aqui vários voltos, a Amadeu Sousa Cardoso, a Agostina Bessa Luís, entre outros, só para destacar estes dois, não é? Portanto, Amarante é a cidade da cultura. Eu acredito, não é, que a cultura está a ser bem trabalhada aqui localmente e depois, claro, serão opções de quem está à frente. Mas também é a cidade da cultura, é verdade, mas também é a cidade do mimo, que traz o tal avalanche de gente, não é? Sim, sim. É um bocadinho também sei lá, quem gera realmente o município às vezes fica naquela, não é? O que é que será melhor, investir na cultura que fica cara, mas traz pouca gente, ou investir, sei lá, num chamar aqui um Kim Barreiros que é barato e traz dele milhares. Se calhar as pessoas pensam mais nisso, não é? Isso são opções as tais opções de quem gera. De quem gera. Ora bem, nós estamos a caminhar para o final do nosso Espaço Aberto de hoje, sábado 10 de fevereiro. Já falou aqui no Carnaval, que é realmente um dos pontos altos. Também, obviamente, que o Condado tem outras festividades e acho que não vale a pena entrar por aí, nas festas populares e que é. Mas 2 ou 3 histórias que queira, assim, para finalizar, aconselhar as pessoas a verem na página, porque se calhar despertar algum interesse de alguma personalidade que a gente não conheça, não é? Já que fala também no trabalho que vai sendo feito, eu por acaso tenho um vídeo que me enviaram da Paula Alves, que é um registro etnográfico da desfolhada da Quinta de Souto, onde este vídeo já tem mais de 56 mil visualizações. Portanto, que é muito importante, não é? Num grupo, numa página que tem cerca de 3 mil seguidores, termos assim algo que disputou claro. A atenção, mas depois temos outras coisas. Temos, por exemplo, a partilha dos magustos, das romarias, do sagrado ao profano. O que nos une é sermos filhos de Santa Maria de Gondar, como eu costumo dizer. Pronto, e de facto temos o vídeo, por exemplo, do último Carnaval, a marcha popular do junho. Aqui também, portanto, são vídeos que alcançaram, portanto, e eu convido a quem ainda não conhece a página, portanto, a entrar no Facebook, porque lá está, o Facebook também muitas vezes é visto como algo negativo, que causa divórcios, mas não pode ser só como algo negativo. Também causa casamentos, não é? Também. Tem as suas vantagens, e o facto de nós estarmos no Facebook é para já porque não pagamos alojamento de página, não é? Porque para termos uma página online teríamos de pagar alojamento e não temos receita para isso. Ao estar no Facebook conseguimos alcançar as pessoas e assim também divulgar o nosso trabalho. Muito bem. Ora, quem nos está a ouvir, e já agora nós temos sempre gente a ouvir-nos, não é? Ainda bem. É esse no caso, até intuito. É uma rondarense, não é? Não sei se... Vamos abrir aqui uma exceção. Isto não é um programa de mensagens para não ao Bárbara. Aliás, não sei se Ricardo Pinto, esta Bárbara é de Gondar. Ora bem, já que estamos a falar em Carnaval, o que é que seria o Carnaval de Gondar sem o Toninha? É verdade, eu também já falei dele. Que é o avô da Bárbara. O Toninha, que é o avô da nossa Bárbara, que curiosamente, para quem não está a ver quem é a Bárbara, ela está a realizar aqui um estágio, portanto ela também é aluna de Ciências da Comunicação e é neta do nosso Toninha, que está aqui connosco hoje. Bárbara, foi um bom reencontro porque eu conheço a Bárbara desde bebé. Sim, nós éramos praticamente vizinhos. Sim, portanto, mesmo pertinho. E temos aqui um avô impulsionador das artes carnavalescas. Muito o avô e os tios da Bárbara. Sim. Ele participou novamente. Sim, sempre com bastante originalidade. Ano passado creio que foi vestido de Papa com o Papa móvel. E já está a incutir os netos, os primos da Bárbara, nesse caminho. Eles acompanharam. Exatamente. Então qualquer dia ainda vamos ter a Bárbara também, a rainha do Carnaval. Rainha do Carnaval. Bem, se o avô foi de Papa, ela vai de Rainha de Inglaterra ou vai... Ela pode ir de sacerdotisa, como agora está muito digamos que a atração das mulheres pela igreja e as mulheres querem a igualdade, eu acho que sim. Sacerdotisa, eu acho que era uma boa ideia. Uma boa ideia. Olha, um beijinho da Vânia para o Ricardo, ela está a nos ouvir e... A Vânia, a nossa Vânia. Não vou ler a mensagem toda. A Vânia também...
Lê. Não leio, sabes porquê? Porque a Vânia escreve. Já que falamos. Eu resumo, digo assim, Então- um beijinho para ela. Não, mas ela tem... Já ela que foca em vamos- coisas Eu vou ler. importantes, Então ela vamos foca em ouvir. coisas Eu vou ler para vocês verem que eu que quando falo tenho sempre razão. Não. Bom dia. Ele fala tão bem. Ele é um dos grandes orgulhos da terra. Por o que faz por Gondar. Gondar precisa de muitas pessoas como ele, que dá valor às suas raízes. Beijinho para o Ricardo. Pronto, muito efetivamente, obrigado, a Vânia toca Vânia. aqui num ponto importante, não é? Que é também valorizar o trabalho que o Ricardo nos traz cá hoje, e nós também gostamos de o ter cá, para falar da freguesia que ele habita. Não sei se nasceu em Gondar. Nascido e criado, como se em costuma Gondar. dizer. Mas também depois abrange ali mais o leque e vai às outras freguesias, Claro, não é? claro. Com o Amarante e as suas freguesias. Acho que foi muito bom tê-lo cá também para as pessoas perceberem que trabalho é este, o que é que envolve. Pronto, não é? e já agora fica um desafio. Portanto, o convite, claro que partiu de nós, mas há uma primeira abordagem por parte do Ricardo. E eu deixo um desafio a toda a gente. Muitas vezes há aquelas pessoas que dizem: vocês podiam convidar. Ora, nós não temos obrigatoriamente que saber tudo. Eu acho, tem que partir das pessoas. A pessoa, quando tem um trabalho que acha importante divulgá-lo, deve dizer à rádio: olha, eu estou aqui, tenho isto, querem, interessa. Eu acho que é mais importante Estamos isso. sempre abertos Realmente, a isso. Sim, estamos sempre abertos não é? a isso, não é? Acaba por ser aqui uma boa equipa e olha, eu agora já me estava a lembrar aqui de outras coisas, que o Ricardo, além de ter esta página, não é? Também seria um bom contador de histórias, até para a Por Rádio exemplo. Região de Basto. É verdade. Que são histórias. Para terminarmos, Ricardo, às vezes as pessoas acham que só os mais velhos é que gostam destas histórias, mas não. Não. Sua página nas suas páginas pode comprovar isso, não é? Posso comprovar isto até pela análise estatística que a Sim. página nos mostra. Portanto, a nossa maior faixa etária está compreendida entre os 35 e os 44 anos. Precisamente. Portanto, não podemos, se estas pessoas Claro. são velhas, quem tem 100 anos, não é? Sim. Portanto, a maior fatia vai para as mulheres, 56%, contra Ser mais os vagar, homens, para andar no 44%. Facebook, não é? Os homens trabalham. pois. Não, nem- As mulheres não trabalham. As mulheres não trabalham, então está aqui a Trabalham, Bárbara. trabalham. Tem interesse, Trabalham. interesse é por outras questões que os outros não Trabalham, têm. exatamente. Os homens normalmente é mais para ver Não as sei- meninas, pronto. As mulheres é mais para ver as Não histórias. digas Pronto, isso. tá bem. O Fernando vai logo assim por caminho Radical. reto. É logo reto, não pode radical. ser assim. Sabes que eu sou um... Mas não é eu- verdade isso, não é verdade. Não. Eu acho Ele está que a não. brincar, ele está a Claro brincar. que Não, que não é Claro que verdade. Mas efetivamente também estás ali a desprestigiar o público do do masculino do então, Ricardo. se é o público feminino que mais é verdade Maioritariamente. que, maioritariamente, não é? claro que são as mulheres que veem mais televisão, que é verdade, não é? Sim, sim. Isso é normal. Mas vem mais televisão? Sim. Mas são que as mulheres. programas? Vem, Isso é muito isso, sim, para mim é mas muito isso- vago. relativo. Espera aí. Pergunta à Bárbara quem é que foi expulso do Big Brother. Ela sabe de certeza absoluta. Não, por acaso não Você sabe. acompanho o Big Brother. para Pronto. ver. Estás a ver? Ok. Já estás a perder. Então a outra estagiária que eu estou a... Pois. Mas normalmente confundir. sabem tudo. Agora é verdade que, pronto, há coisas que se calhar não sabem porque não veem muito a Ora, página do Podem do ir à Ricardo. página do Ricardo, então vamos relembrar Amarante e as suas freguesias. Amarante e as Isso é um grupo, Um grupo portanto, que podem faz- aderir. que é mais abrangente porque fala das 26 freguesias, mais especificamente conhecer Gondar a cultura com e a memória. identidade local, Gondar com memória no Facebook. no Podem Facebook. passar por lá e acompanhar então estas histórias. Obrigada, Ricardo. Obrigado Um eu beijinho. por esta oportunidade. RRB, Rádio Região de Basto. uma rádio que vale por duas.